Então, pessoal, continuando o nosso estudo de força, das 10 forças que a gente tem que trabalhar, inicialmente nós vamos falar das nossas 3 primeiras forças de campo, depois eu vou falar daquele grupo de forças de contato que eu apresentei anteriormente para vocês. A força 1 foi a força gravitacional, anteriormente, e a força 2, que nós vamos discutir, é a nossa força elétrica, tá? O que a gente vai ter que saber sobre essa força para na hora que a gente fizer o estudo de dinâmica, na hora que a gente aplicar as leis de Newton no estudo de dinâmica, né, fazer a somatória das forças, eu ter clareza do que está acontecendo. Todas as forças a gente tem que saber quando ela vai existir, como ela vai existir e quanto ela vai valer, ok? Essas são as 3 perguntas, lembrando que o como aqui é a orientação espacial que aquela força tem que ter, beleza? No caso da força elétrica, para a gente fica mais fácil essa discussão, porque em eletrostática nós já discutimos força elétrica, inclusive foi a hora que eu conceituei força para vocês, para que a gente não ficasse falando de força sem saber ao menos o que era a força, né? Então, o que é a força elétrica, né? Quando ela vai existir? A força elétrica é uma força de campo, então não precisa do contato dos corpos para interagir, que a interação quando os corpos estão manifestando naturezas elétricas, ok? Quando os corpos manifestam naturezas elétricas, esses corpos, se eu tiver 2 corpos no espaço manifestando natureza elétrica, eles interagem entre si, resultando em forças elétricas, ok? Por que eu falei manifestando natureza elétrica e não falei um corpo eletrizado? Porque corpos eletrizados, eles também podem interagir com corpos neutros, ok? Beleza? Então, falando de força elétrica, quando a força elétrica vai existir? A força elétrica existirá quando houver interação de 2 corpos que manifestam natureza elétrica. Quando eu falo o corpo manifesta natureza elétrica, ele pode estar eletrizado. Quando que um corpo está eletrizado? Quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, ok? Ou quando ele está polarizado. Quando ele está polarizado, apesar dele estar neutro, o número de prótons ser igual ao número de elétrons, a distribuição das cargas no corpo, ela é heterogênea, havendo concentração de cargas positivas em uma parte do corpo e concentração de cargas negativas em outra parte do corpo. Beleza? Ok? A título de quantificação, usar a lei de Coulomb, nós não consideramos interação de corpos neutros e polarizados, tá? Então, quando há quantificação, a gente vai pensar só na interação entre 2 corpos eletrizados. Se for uma questão qualitativa, de compreensão da situação, ele pode estar falando da situação entre 2 corpos, um eletrizado do outro neutro, ok? Por quê? Porque a lei de Coulomb, que é a lei para calcular a força elétrica, ela só é aplicada em cargas pontuais, em que o seu tamanho é desprezível. E se a carga for pontual, se o tamanho dela é desprezível, não dá para ver polarização, ok? Beleza? Então, quando há força elétrica, quando há interação de 2 corpos que manifestam a natureza elétrica.
beleza? Ou seja, se eu tiver dois corpos eletrizados no espaço, eles vão estar interagindo e vai surgir força elétrica nos dois. Se eu tiver um corpo eletrizado com outro neutro, em que esse corpo neutro não considera ele uma carga pontual, ou considera as dimensões dele, eles também vão interagir devido à polarização do corpo neutro. Legal? Beleza. Então, quando a força elétrica vai existir, está claro. Como que a força elétrica vai existir? Qual é a orientação espacial da força elétrica? A força elétrica é uma força de natureza atrativa ou repulsiva. Então, a direção dela, independente se forem duas cargas de mesmo sinal ou duas cargas de sinais contrários, a direção da força elétrica sempre vai ser a reta que passa por essas duas cargas. Ok? Sempre vai ser a reta que passa pelas duas cargas. Beleza? No caso de um corpo neutro e o outro polarizado, a direção é a reta que passa entre esses dois corpos, né? Que estão manifestando a natureza elétrica, não necessariamente eletrizados. Então, a força elétrica sempre terá essa direção. Mas às vezes, a questão não mostra as duas cargas elétricas. Ela só mostra que existe uma existência de um campo elétrico. Então, se ela não mostrar a carga e mostrar só a representação vetorial do campo elétrico, da perturbação que a carga gera no espaço, a direção da força elétrica sempre vai ser, da interação de dois corpos que manifestam, né, natureza elétrica, a direção sempre vai ser a mesma direção do campo elétrico. A mesma direção do campo elétrico. Legal? Beleza? Então, a direção é essa. Se representarem o campo elétrico pelas linhas de força, que são linhas de representação do campo elétrico, lembrem que o campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Aí você sabendo a direção do campo, você também sabe a direção de uma possível força elétrica gerada ali. Legal? Qual é o sentido da carga da força elétrica? Se a interação for entre duas cargas de mesmo sinal, a interação vai ser de repulsão. Então, o sentido da carga, da força, vai ser um sentido de repulsão. Então, nessa carga positiva aqui, estaria para a direita, na carga da esquerda, estaria para a esquerda. Essas duas cargas se interagindo e se repelindo. Se for duas cargas negativas, a mesma ideia. Então, qual é a direção? É a reta que passa pelas duas cargas. Qual é o sentido? Repulsivo ou atrativo? Se forem cargas de mesmo sinal, repulsivo. Se forem cargas de sinais contrários, a força elétrica vai ser de caráter atrativo. Legal? Ficou claro? Se na questão não mostrar as duas cargas, e sim somente um campo elétrico no espaço, e falar de uma carga que está sendo colocada nesse espaço, se for uma carga positiva, a força elétrica, quando ela é submersa dentro de um campo elétrico, a força elétrica gerada nela terá o mesmo sentido do campo elétrico. Se for uma carga negativa, que foi submersa dentro de um campo elétrico, a força gerada nela será contrária ao campo elétrico. Legal, galera? Ok? Então, a força elétrica em determinada direção e sentido pode ser, no ponto de vista da análise de duas cargas no espaço, enxergando as duas cargas no espaço, ou a análise pode ser imaginando a situação de uma carga sendo submersa
em um espaço que existe um campo elétrico. É claro que se existe um campo elétrico nesse espaço, existe uma outra carga geradora desse campo para que elas interajam e surja a força elétrica. Mas a outra carga, neste caso, não foi objeto de estudo. Não mostraram ela. Tá? Alexandre, e no caso de um corpo eletrizado e um corpo neutro? Toda vez que eu tiver um corpo eletrizado, seja positivamente ou negativamente, a polarização induzida nele faz com que a distribuição das cargas de sinais contrário ao corpo eletrizado fique mais próximo dele que as cargas de mesmo sinal. Consequentemente, a interação entre um corpo eletrizado e um corpo neutro, ela sempre será de natureza atrativa. Legal, galera, beleza? Então, quando a força elétrica existe, quando a interação entre dois corpos manifestando natureza elétrica. Dois corpos eletrizados ou pelo menos um corpo eletrizado e o outro polarizado. Legal? Como que a força elétrica existe, ela sempre vai ser a direção, a reta que passa pelas duas cargas ou a reta que passa o campo elétrico, a mesma direção do campo elétrico. Qual é o sentido? Se forem duas cargas de sinais iguais, repulsão. Se for duas cargas de sinais contrários, atração. Beleza? Se for uma imagem do campo elétrico, se eu coloco uma carga positiva dentro do campo elétrico, a força elétrica gerada nela tem o mesmo sentido do campo elétrico. Se for negativo, sentido contrário. E se for um corpo eletrizado ou um corpo neutro, a força será sempre de natureza atrativa. Legal, galera? Ficou claro? Show de bola. O que falta a gente responder? Para a gente responder, finalizar o estudo de força, né? A gente tem que determinar quanto que vale a força elétrica. Como que eu faço para determinar a intensidade dessa força elétrica? Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso já foi discutido em eletrostática, mas falou de módulo de força elétrica, tem que lembrar de lei de Coulomb. A força elétrica, inclusive, ela é prima da lei da gravitação universal, que eu apresentei na aula passada. Né? Ela depende de K, que é a constante elétrica do meio, cada meio tem a sua constante elétrica, inclusive a constante mais comum que a gente usa é a do VAR, que é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Vezes o produto das cargas que estão se interagindo, no caso aqui, se eu tiver o valor das duas cargas, ok? Sobre a distância ao quadrado. Qual distância? A distância entre as duas cargas. Legal? Então, essa é a nossa famosa lei de Coulomb. Lembrando que as cargas é sempre em Coulomb e a distância é sempre em metro. Legal, Alexandre. Mas se na questão não me deu as duas cargas, ele simplesmente falou de uma carga que foi submersa dentro de um campo elétrico. Aí o que vocês têm que lembrar? Que campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico é determinada a intensidade dele pelo valor dessa carga. A força elétrica gerada nessa carga de prova, né, colocada dentro do campo, sobre a intensidade dela. Ok? Beleza? Newton por Coulomb. Tanto é que a força elétrica pode ser determinada como? Pela intensidade do campo elétrico vezes o valor da carga que foi colocada neste campo elétrico. Não vou ficar enchendo linguiça na conversa aqui, porque se quiser aprofundar no estudo de elétrica, vai lá nos vídeos de elétrica, voltamos nas aulas de elétrica. Legal, galera? Ficou claro para estudo de forças o que a gente precisa saber da força elétrica? Quanto, como e quanto. Ok? Não falou de corpo eletrizado na questão,
você já pode desprezar qualquer possibilidade de interações elétricas. Tá? Todo estudo de força que eu vou fazer, quando eu vou pensar em quais forças estão atuando no corpo, a primeira pergunta que eu faço é: quais forças de campo existem atuando no corpo? Quais interações de campo estão acontecendo? Falou do corpo eletrizado? Não, então não tem força elétrica. Falou dele magnetizado? Não, então não tem força magnética. Considerou a massa? Considerou a gravidade? Então tem força gravitacional. Não considerou a massa? Não tem força gravitacional. Desprezou a massa da partícula, mas considerou a carga da partícula. Não tem força gravitacional, mas tem força elétrica, possivelmente, nessa análise de forças. Legal? Então, essa é a nossa segunda força que a gente tem que pensar dentro das forças de campo. Legal? Força gravitacional, ok. Força elétrica, ok.